Eu quero hoje falar sobre unção. E é evidente que para falar sobre unção, teremos que falar sobre o Espírito Santo. Você sabe que unção é um produto da pessoa do Espírito Santo. Tudo que nós temos em nossa vida, após a nossa conversão, é um derramar da vida de Jesus sobre nós. Preste atenção nisso. Desde quando você se converteu até hoje, o Espírito Santo promoveu na sua vida duas obras. A teologia chama isso de duas bênçãos. Mas na realidade eu vou usar o termo duas obras do Espírito Santo, ou duas obras da graça na nossa vida. A primeira obra da graça é ter Jesus. Jesus é uma obra da graça de Deus sobre nós. Ele vem até nós pela graça, Ele passa a ser nosso Senhor pela graça, e nós passamos até então, desde que Jesus vem sobre nós, nós passamos a viver a justiça de Deus, passamos a ser justiça de Deus em Cristo. A segunda obra da graça é o Espírito Santo. Presta atenção. Sem o Espírito Santo, você não é nada. E você pode até ser convertido, no certo sentido religioso, ter conhecido a Cristo, ter vindo para a igreja, dizer que serve a Jesus. Mas se você não tem o Espírito Santo, você não serve a Jesus. Por alguns motivos. Primeiro, quem gera Jesus em você é o Espírito Santo. E quem dá o Espírito Santo para você é Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele, Jesus, seja o primeiro de muitos. O texto está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo, assim como ele gerou o mundo sobre as águas, ele gera Jesus em você. Assim como ele gerou Jesus em Maria. Não temas, mulher, não temas, porque o que está em você é gerado do Espírito. Então é óbvio, fica evidente que o Espírito Santo tem um papel sobrenatural, que é gerar, confeccionar, produzir Jesus em você. E com isso também nós aprendemos que Jesus é uma obra do Espírito. Opa, como assim? Jesus é uma obra do Espírito. Diz, mulher, o que está em você é gerado do Espírito. Deixa muito claro. E descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. O que é sobrenatural é quando o anjo fala para Maria, ele disse assim, olha, ele é uma obra do Espírito. Eu acho isso maravilhoso. Agora você precisa compreender a importância da unção e a importância do Espírito Santo como pessoa. Tendo em vista que o Espírito Santo como uma pessoa é uma coisa, e a unção do Espírito Santo é outra coisa. É sobre isso que eu vou falar. Então nós temos que entender que unção, o termo unção, é um derramar da vida de Jesus em nós. Até mesmo o Jesus carne derramou algo sobre nós. Você sabe, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus 100% Deus derramou algo sobre nós, e o Jesus 100% homem derramou algo sobre nós. O que eu quero dizer é que até mesmo da carne de Jesus nós recebemos. Porém nós temos o derramar do Jesus Deus, 100% Deus, e o derramar do Jesus homem sobre nós. Então Jesus, para você salvar aí na sua configuração, Jesus derramou da sua carne e derramou do seu Espírito sobre nós. Em Gálatas 4, versículo 6, diz assim,
porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Você vê? Como se recebe o Espírito Santo? Sendo filho. Por que que Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações? Porque eu sou filho. Então houve um derramar do Espírito sobre nós. O Espírito Santo então presta atenção nisso, o Espírito Santo então total derramar da vida de Cristo em nós. Ter o Espírito Santo é ter o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o Espírito. Todos esses termos que você lê na Bíblia, saiba que está falando da mesma pessoa, que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a vida total de Cristo derramada em nós. Mas unção é a capacidade humana de Cristo derramada sobre nós. Eu vou dizer de novo. Unção é a capacidade de Cristo humano derramado sobre nós. Quando Jesus disse, se vocês crerem em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores, ele está falando da sua capacidade humana de realizar milagres. E se nós temos e fazemos a mesma capacidade dele, humana, é evidente que é do Jesus humano, do Jesus profeta, do Jesus evangelista, do Jesus apóstolo, do Jesus homem. E é isso que a Bíblia chama de unção. Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, é a vida de Cristo derramada em nós. Gálatas 5:29 vai chamar isso de fruto do Espírito. Deixa-me te fazer algumas perguntas para você entender o que é fruto do Espírito. Presta atenção. Qual é o meu fruto? Não confunde fruto com fruta. Ou não confunde fruto no singular com frutos no plural. Quando Gálatas menciona, quando o apóstolo Paulo fala do fruto, ele fala o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito no singular possui 9 gomos. Ou seja, é o fruto do Espírito com 9 virtudes. E quando você lê o fruto do Espírito com 9 virtudes, você vai ver o que ali? Você vai ver que ali são todos os traços de quem Jesus é. Ou seja, o fruto do meu casamento é a Isabela e é o Gianluca. Esse é o fruto do Hernani. Quem gerou Jesus e Maria? Vamos lá, gente. Quem gerou Jesus e Maria? O Espírito Santo. Então, quem é o fruto do Espírito? Entendeu? Por isso que quando você pega Gálatas 5:29, você lê ali Gálatas 5:29, você vê que ali está falando de bondade, mansidão e amor, domínio próprio, etc. Aquilo é tudo que Jesus foi quando homem. E agora quando a Bíblia fala que é gerado em nós o fruto do Espírito, está dizendo, falando de Cristo. A maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo como pessoa, não está exatamente porque ele expulsa demônio, está em como ele manifesta o fruto do Espírito. Essa pessoa que tem o fruto do Espírito não mente, essa pessoa que tem o fruto do Espírito não prostitui, não adultera, ela não tem as obras da carne. E o fruto do Espírito está falando de uma pessoa. Tudo que você lê ali são os traços da personalidade e do caráter de Cristo, sendo ele o fruto do Espírito. Por isso que o Espírito Santo é a total vida de Cristo derramada em nós. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós passamos a operar debaixo do fruto do Espírito, porque nós passamos a ter domínio próprio. Tem gente que tem demônio próprio, em vez de domínio próprio. Nós passamos a operar debaixo da autoridade do Senhor e da autoridade de Cristo.
Olha o que Jesus disse, olha, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vier, ele precisa vir. Jesus está querendo dizer o seguinte: se o Espírito Santo não for derramado sobre vocês, vocês vão viver debaixo de recaídas, com medo, convertidos e desviando e etc. Vocês não vão aguentar, por exemplo, a perseguição. Ou seja, Jesus disse e deixou bem claro que o Espírito dele, já que o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo deveria vir para habitar em nós. É isso que ele diz. Então, o Espírito Santo é a vida total de Cristo derramada em nós, mas a unção é a capacidade de Cristo sobre nós. É só depois que você for revestido de poder, ou seja, só depois que você tiver a unção, que você vai poder realizar as mesmas obras que ele fez e até maiores. Acho que você me entendeu agora. Ou seja, sem a unção, você vai passar vergonha igual os discípulos de Jesus, que foram expulsar um demônio, o demônio não saiu. Eles não estavam revestidos de poder, eles não estavam debaixo de unção, como por exemplo, nem para pregar, nem para expulsar demônios. Agora, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a andar por aí ministrar, então eles ficam felizes e voltam: Senhor, dessa vez os demônios estão saindo. Eu até acredito que aquele sopro de Jesus sobre receba o Espírito Santo foi um sopro temporário. Porque o sopro permanente, o derramar do Espírito Santo permanente vem em Atos 2. Mas antes de Jesus morrer, precisava ter manifestações de cura e de poder. Então ele envia os 70 e eles começam a curar e fazer milagres. E a Bíblia afirma categoricamente que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu identifico isso como, ó, vamos, transfiro sobre você a unção de cura, transfiro sobre você a unção para expulsar demônio, agora vai lá, expulsa demônio, e vai lá e ore por cura. Foi isso que aconteceu. E provavelmente isso foi temporário, porque tem que acontecer de novo em Atos 2. Se é que você entende o que eu estou dizendo, eu creio que sim. O Espírito Santo, ou o Espírito Santo, ele te faz ser. O papel do Espírito Santo como pessoa dentro de nós é confeccionar o nosso caráter, transformar você em a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Então, quanto mais tempo demorar uma pessoa de receber o Espírito Santo, vai ficando cada vez mais difícil. Tem gente aqui que vem nesse culto aqui, que me disse no final de uma das reuniões aqui, que ela não iria vir mais nos cultos em que se pregasse o Espírito Santo ou avivamento. Eu disse, mas por quê? Porque eu não consigo receber o Espírito Santo e eu fico chateada. E realmente a pessoa não veio mais. Mas você pensa, qual é o coração de uma pessoa que não tem o Espírito Santo? É de amargura? O nome disso é orgulho. Então a pessoa realmente se magoou com Deus, porque ela não recebeu o Espírito Santo. E aí está explicado porque ela não recebeu o Espírito Santo. O coração de quem ainda não tem o Espírito Santo deve ser um coração de humildade. E não de desistência. Irmão, se você não recebeu o Espírito Santo, acabou todas as esperanças para você de vencer pecado. Olha, é o Espírito Santo que coloca em nós o amor por Deus. Romanos 5:5. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem um amor puro e genuíno pelo Senhor. Não tem.
O texto disse: e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Agora, o que é interessante o texto aqui é o seguinte: em quase todas as palavras relacionadas ao Espírito Santo, ou seja, Deus te curou por meio do Espírito Santo, Deus te salvou por meio do Espírito Santo, Deus derramou o amor dele por meio, tudo que Deus faz em nós é por meio do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ou seja, a palavra derramar aí é a mesma palavra que Pedro usa em Atos 2, e seja batizado em nome do Senhor. A palavra derramar é o mesmo termo para batizar. Ou seja, o amor que nós sentimos por Deus foi um certo batismo do Espírito Santo em nós. Olha que pesado. Sem o Espírito Santo, você não tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:29. Sem o Espírito Santo, você não tem o amor de Deus. Eu estou mostrando para você como é grave. Sem o Espírito Santo, você não tem fé para vencer. Sem o Espírito Santo, você não tem revestimento de poder para triunfar no dia mau. Sem o Espírito Santo, você não conhece Deus. Você já não tem o amor e você não conhece Deus. Põe para mim 2 de Paulo aos Coríntios 13:13, para ficar um pouco pior. Sem o Espírito Santo, 14, sem o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Olha o que diz aqui, ó. A graça do Senhor Jesus. Qual é o ministério de Cristo? Graça. O amor de Deus. Qual é o ministério do Pai? Amor. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Qual é o ministério do Espírito? Vamos lá. O ministério do Espírito Santo é derramar no seu coração o amor de Deus. O ministério do Espírito Santo é lhe revestir de poder para poder triunfar contra o diabo. O ministério do Espírito Santo é fazer você ter comunhão com Deus. Olha o que diz o texto. Pai, Filho e Espírito Santo, só um ali tem a palavra comunhão. O que isso quer dizer? Só um ali fala com você. Está lendo isso ou só eu? Como que Deus fala com você? Pelo Espírito Santo que está na sua consciência. Quando o Espírito Santo veio do alto, ele passou a morar num lugarzinho seu. Nós somos corpo, alma e espírito. Ele não mora no seu corpo, ele não mora nas suas emoções, ele mora no seu espírito. Ou seja, imagina você que antes, para falar com Deus, tinha que fazer uma curva até o sacerdote, e o sacerdote falava com Deus. Hoje, há uma ligação direta entre você e Deus, que é pelo seu espírito ao Espírito de Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo veio, ele se assentou no seu espírito. O seu espírito tem a forma do Espírito de Deus. O espírito dos anjos é o mesmo Espírito de Deus. Os anjos possuem o Espírito de Deus. E a Bíblia chama eles de espíritos de fogo, labaredas, espíritos que servem ao Senhor. E como eles são comunicados? Eles são comunicados pelo Espírito. Antes de Adão cair, aquele miserável, aquele corintiano Adão, antes de Adão cair, a comunicação de Deus com Adão era igual à comunicação de Deus com os anjos. Quando nós formos, veja, olha que coisa poderosa. A Bíblia fala da justificação, a Bíblia fala da santificação e a Bíblia fala da glorificação. Justificação é um ato único e irrepetível. Significa que eu fui justificado pelo Senhor na cruz do Calvário e não serei mais justificado nenhuma outra vez. A justificação só acontece uma vez. Uma vez justificado, eu sou sempre justificado e não vou ser justificado mais. Entendeu o que eu disse?
A santificação já é um pouco diferente. A santificação acontece paulatinamente. Às vezes você pode ter dado uma queda aqui, vem o Espírito Santo e me santifica de novo. Ou seja, santificação é uma obra do Espírito. Não sou eu que me santifico. Eu me mantenho santo. Então, santificação é uma obra do Espírito Santo, santidade é uma obra minha. Então é um processo contínuo, paulatino, difícil. A glorificação é um processo futuro. Romanos 8, versículo 29 nos diz isso. Agora, quem é que glorifica o crente? Nós temos exemplos na Bíblia de algum ser humano, algum homem sendo glorificado ainda vivo? Responda. Temos. Cristo. Lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias do lado deles, eles estavam glorificados. Olha o que diz a Escritura. Quem glorificou Cristo? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, João diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor e eu fui arrebatado. Paulo também foi arrebatado ao terceiro céu. Quem levou ele ao terceiro céu? Ele fala claro, no Espírito. Irmãos, nós precisamos compreender a gravidade que é a compreensão total do Espírito Santo para tratar o Espírito Santo como ele é, Deus. E ele não é só Deus. Ele tem um protagonismo absurdo na história. Ele não é um coadjuvante. Antes de todo mundo aparecer na Bíblia, quem apareceu foi o Espírito Santo. Ele é a primeira pessoa a aparecer nas Escrituras. Gênesis 1 e 2. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Vê? Olha, quando eu vou ver Jesus falando do Espírito Santo, ou os apóstolos falando do Espírito Santo, em nenhum momento eu vejo Jesus diminuindo o Espírito Santo. Muito pelo contrário. João 14, versos 16 e 17. Eu rogarei. Essa palavra rogar é diferente de pedir. Ele não falou eu pedirei. Ele está falando eu vou insistir. Rogar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Porque Jesus era um. Ok? E Ele diz, para que fique convosco para... Quando você chegar no céu, você terá o Espírito Santo. Quando você estiver no céu por 2 milhões de anos, você ainda terá o Espírito Santo. Quando você estiver no céu por alguns zilhões de anos, o Espírito Santo estará lá, aí dentro de você, na sua consciência. E quando você olhar para Deus lá no trono, aquela consciência poderosa que é o trono do Espírito Santo, vai se comunicar com Deus lá no trono, ainda Ele falando em todas as mentes, e aí todas as mentes estarão cheias da voz, da glória e do poder do Senhor. Pensa comigo. Quem arrebatou João na ilha de Patmos no dia do Senhor, que é o domingo? Domingo é dia do Senhor. Espírito Santo. Quem arrebatou Moisés? Espírito Santo. Quem arrebatou Enoque? Quem arrebatou Ezequiel? Tem gente que pensa que Ezequiel estava meio... tinha tomado algumas coisas pesadas. Ele vê o trono cheio de rodinhas, e arco-íris, e raios, e trovões. Gente, é umas visão doida, né? O Espírito Santo arrebatou Ezequiel. Quem arrebatou Daniel, que viu o Senhor, um ancião de dias, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo? Quem foi? O Espírito Santo. Quem estava andando na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abedênego, e eles não sentiram fogo? Por que eles não sentiram fogo? Ali está Jesus andando com eles, e aquele fogo agora já é o fogo do Espírito Santo. Ele é o batismo de fogo. Quem pairou sobre Maria e gerou nela sem nenhuma ajuda humana? Jesus.
O Espírito Santo. Quem estava em Atos 2 que desceu como línguas de fogo? O Espírito Santo. Quem estava em Atos 8 e a cidade inteira foi cheia do Espírito e os demônios saíram? Quem estava lá em Atos 8 em Samaria? O Espírito Santo. Quem estava na casa de Cornélio? O Espírito Santo. Quem estava na cidade de Éfeso 19, lá em os Éfesos 19, quem estava em Atos 19? O Espírito Santo. Me mostra aqui, faz uma pesquisa na Bíblia, faz igual o meu filho pastor Jean está fazendo. Ele fez o que eu fiz há um tempo atrás, quando eu comecei a me apaixonar muito pelo Espírito Santo. Ele falou, aonde tiver as palavras bênção, graça, promessa, Espírito Santo, você sublinha. De repente o seu coração vai se enchendo do Espírito assim, ó. Porque você não conhecerá o Espírito Santo teologicamente. Vou repetir. Você conhecerá Deus teologicamente falando. Você conhecerá Cristo teologicamente falando. Mas o Espírito Santo só se conhece por meio de relacionamento. Por isso que o texto que nós lemos ali, ó, graça do Senhor Jesus, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Veja, não há outro meio de você conhecer o Espírito Santo sem que tenha comunhão com Ele. Se não tem comunhão com Ele, você vai passar a vida chorando porque não tem o Espírito Santo. E Jesus ainda vai dizer, o problema é seu. Estava agora, esse final de semana, a menina eu pregando. Eu vou passar aqui uma coisa aqui. Tiago, pesquisa para mim, Tiago, no Google e prepara para colocar. Trindade Católica. E a imagem que está lá, o pastor Jean vai dar uma ajuda lá, escolher a imagem que eu quero colocar. Por quê? Presta atenção. Te dá uma ideia aqui de como 3 vertentes religiosas creem acerca do Espírito Santo. Como, por exemplo, como a Igreja Católica acredita quem é o Espírito Santo. Como os tradicionais acreditam quem é o Espírito Santo. E como nós, pentecostais, acreditamos quem é o Espírito Santo. Só vale lembrar você que o movimento pentecostal atingiu, após a Rua Azusa, 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos 2 bilhões de convertidos. Ou seja, é inquestionável que o maior movimento da terra de evangelismo, de poder, de milagre, etc., é o movimento pentecostal. Ah, mas tem umas loucuras esquisitices. Acontece justamente porque tem muita gente. Então até o que não presta sempre vai ser maior do que qualquer outro lado. Porque tem um número gigante. Nós, no Brasil, atingimos hoje 85 milhões de crentes. Na pesquisa do IBGE do final do ano passado. Essa pesquisa também revelou 2 dados terrivelmente que eu fiquei triste. Primeiro dado, os católicos antigamente, quando eu ia fazer uma pesquisa, eu sou católico, embaixo, católico praticante, católico não praticante. Por incrível que pareça, nessa pesquisa passada tinha ali, ó, evangélico não praticante. Já temos essa. O camarada não vai na igreja, mas quando ela entrevistou, falou, não, sou evangélico, não praticante. De 85 milhões de pessoas que nós temos no Brasil hoje, nós já somos a maioria, passamos os católicos no último censo. Que bênção. Só tem um problema. A gente ainda não está conseguindo transformar esse número em transformação de nação. Como que a Igreja Católica acredita quem é o Espírito Santo? A Igreja Católica acredita o seguinte, dentro da sua doutrina, na catequese, etc. Ela acredita que Jesus é a encarnação de Deus. Nós também. O problema da Igreja Católica não está em como a gente acredita em Jesus ou acredita em Deus. Eles acreditam igual. Começa a ter problema em como se acredita no Espírito Santo e em Maria. Até então somos parecidos. E deixe-me te falar uma coisa, não se chateia comigo se você é um querido católico,
Eu também vou falar de outros, eu estou apenas dizendo como eles creem. Na última igreja que eu preguei, uma menina levou uma não crente na igreja, que era católica. A menina crente levantou a mão no meio da mensagem e começou a bater boca comigo. Irmão, eu sou marcado por isso, não é possível. Eu tive que olhar para mim e falei assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Espera eu terminar de pregar, depois você vem a mim, eu tiro todas as suas dúvidas. Não tem como eu ficar conversando com você diante dessa multidão. Tem milhares de pessoas aqui. E a católica que estava na reunião mesmo, estava curiosa para ver, calada. Era a crente que estava perturbando. A crente pegou a católica pela mão e tirou do culto. Sabe como é que terminou aquele culto? Uma conversão de quase 100 pessoas, todos católicos, sendo batizados com o Espírito Santo e aceitando Jesus. E a mulher tirou o católico da igreja. Crente, irmão. Crente dá dor de cabeça demais. Irmão. Por quê? O que eu coloquei aqui, para você entender, presta atenção. A igreja católica acredita assim, está na catequese, que assim como Jesus foi a encarnação do Pai, Maria é a encarnação do Espírito Santo. Por isso que você ora para ela, como ela é a encarnação do Espírito Santo, e ela intercede por você. Quem intercede por nós, quem é o vigário, a palavra vigário é mediador. Quem é o pontífice, a palavra pontífice é o que faz a ponte. Veja, na igreja católica o Papa é o pontífice, é uma posição que é só de Jesus, e a Maria toma o lugar do vigário. A palavra vigário, Filis Dei, né? Vigário de Deus. O vigário é o Espírito Santo, ele é o vigário. Mas lá, a Maria encarnou-se, o Espírito Santo encarnou-se na Maria, e a Maria passou a ser intercessora, que é uma posição de quem? Do Espírito Santo. Ok, significa que, olha, pode olhar isso aqui, ó. Isso aqui está na catequese, presta atenção. Aqui está Jesus, aqui está o Pai, e quem está sendo coroado? Você, quando era católico, se lembra dessa imagem. Quem está sendo coroado? Vamos lá, gente, fala. Maria. O Espírito Santo está pousando sobre quem? Aí um padre estava falando essa semana, só gente, estão dizendo, um professor, dizendo por aí que o sangue de Jesus tem poder. Olha o que o padre falou, gente. Se o sangue de Jesus tem poder, e o sangue dele veio de Maria, então o sangue de Maria tem poder. Aí eles falam que a Bíblia foi eles que fizeram e a gente fica caladinho. Você não pode ensinar. Veja, eu estou ensinando, dando uma doutrinação bíblica aqui agora. Você não pode ensinar porque passou a ser um tabu. Pois deixa eu te falar uma coisa aqui, seu bobão. A maioria das pessoas querem ouvir a verdade. A maioria das pessoas querem parar de ser enganadas. E vai no que eu estou lhe dizendo. 99% das almas que eu já ganhei na minha vida e que ganho são gente que abandonou o catolicismo para seguir somente a Jesus. Eu vou falar para você, um dom que Deus me deu para ganhar católico. Todos eles hoje vão nas reuniões, são batizados com o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, entregam a sua vida a Jesus. Por quê? Porque a verdade liberta. Quem entendeu o que eu estou falando? Então a primeira coisa que eu fico assim pensando, primeiro, gente, pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. A pomba representa o Espírito Santo, mas ele não é uma pomba. Se você pudesse ver o Espírito Santo, ele não tem olhos, ele não tem boca, ele não tem nariz, ele é Espírito. Mas quando você fecha os seus olhos, pode tirar, Tiago. Quando você fecha os seus olhos, você consegue vê-lo. Você sabia que o Espírito Santo tem cheiro? Gente, olha para mim. Eu oro para que você um dia tenha seu coração inundado do Espírito Santo. Ainda que você já seja convertido ou crente, é diferente ter um coração inundado com o Espírito Santo.
Como que um crente tem que fazer para ganhar um amigo? Orar, jejuar e pregar. Pregar. Como disse a mulher lá no culto, lá na reunião, eu aprendi que católico e evangélico não tem diferença nenhuma. Assim ela não vai ganhar ninguém, não. Eu não pude falar para ela, mas se eu pudesse eu teria dito. É por isso que você não consegue ganhar ela. Tem muita diferença, minha irmã. Você primeiro põe uma coisa na sua cabeça: catolicismo não é cristianismo. Ele contém cristianismo, mas é uma religião sobre coroação de Maria. Por isso que é uma religião mariólatra. Isso que está em todos os estudos na apologética. E a gente cresce pregando e ensinando sobre isso. Eu creio, veja, eu creio que o Espírito Santo será derramado de uma maneira tão sobrenatural, que haverá multidões de pessoas vindo ao Senhor, abandonando seus ídolos, abandonando suas imagens, abandonando suas religiões, religiões espíritas, religiões católicas, qualquer tipo de religião, para servir ao único que é digno, aquele que é Jesus, aquele que é santo, aquele que é maravilhoso, aquele que não há igual. Isso é e tem que ser a nossa fé cheia do poder do Espírito. Aleluia. Por isso que não dá para mensurar o amor que eu sinto pelos católicos. Eu sinto falta deles quando não estão nas conferências. Na Argentina foram 4.000 pessoas se converter. Vocês acham que eles eram o quê? Eu já pergunto ao pastor: pastor, não tem alma hoje? Vocês não convidaram ninguém? Eu fico chateado se eu estou num culto e não vejo convidados. Nós vamos fazer aqui ainda do meio do ano uma cruzada de 3 dias aqui para ganhar mais 150 almas para Jesus, para ganhar seu tio, sua mãe, não sei quem. Vamos ganhar todo mundo aqui, 3 dias, pega quarta, quinta e sexta aqui, ó. Aí nós vamos ganhar seu sobrinho, seu sei o quê. Irmão, eu não fiz aqui ainda porque é pequeno e não cabe. Deixa o povo lá, faz uma fila, faz 3 sessões. Mas o negócio é você entender o que é o Espírito Santo. Essa forma de pensar, então a Igreja Católica diz que o Espírito Santo é uma energia. É uma espécie de força. Né? Então você nunca vai ver, por exemplo, um cântico católico para o Espírito Santo. Você nunca vai ver, por exemplo, uma reza ou uma oração para o Espírito Santo. Porque no caso Maria já ocupou esse espaço. Agora, quando você vai para os tradicionais, os protestantes acreditam o seguinte, que o Espírito Santo, ele é Deus, mas ele não tem uma atuação como nós pentecostais temos. Qual seria a atuação do Espírito Santo para os protestantes? Ele está no exato momento que você recebe Jesus, ele vem e habita em você. Está certíssimo. Eu costumo dizer o seguinte, está correto, mas é incompleto. Porque falta outra coisa. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, me tornei filho de Deus, o Espírito Santo veio lá do alto e passou a habitar no meu espírito. Eu agora sou templo do Espírito Santo. O que esse Espírito Santo vai fazer a partir de então? Ele vai me dar arrependimento e fé. Ele vai construir-me o fruto do Espírito. Ele vai trazer santificação. Ele vai trazer purificação. Ele vai te convencer do pecado, justiça e juízo. Ele vai trazer para você uma consciência de pecado. Porque a pessoa que não tem Jesus, ela não tem consciência de pecado. Para ela, tanto faz o que ela está fazendo ou não, ela não tem temor. E por que ela não tem temor? O que traz temor é a consciência de pecado. E quem lhe traz consciência e convicção de pecado é o Espírito Santo. Funciona assim. Antes do meu arrependimento, o Espírito Santo produz em mim uma dor, que é chamada dor da culpa. Porque a culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. A culpa só funciona para o crente até ele se arrepender. Olha só, o diabo nunca vai vir em você e pegar seu pecado e jogar na sua cara.
Só depois que você se converter. Olha, deixa-me te explicar uma coisa. Qual é a maior arma do diabo? Ele tem duas. Ele tem uma arma terrível antes de você se arrepender. E ele tem uma outra arma terrível depois que você se arrepender. A arma que o diabo tem antes de eu me arrepender, sabe qual que é? Nenhuma. Calado. E esse silêncio do diabo. Então ele quer que você peque, que se lasque. Peque. Ele nunca vai chegar para você e dizer assim, o que você está fazendo? Ah, que lixo. Não, ele não vai fazer isso. Porque a culpa para você antes do arrependimento não vale a pena para o diabo. Então antes de você se arrepender, quem produz dor por pecar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dizendo, o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo da sua vida. Se você ainda tem essa voz aqui, é porque você ainda tem o Espírito Santo. E essa voz é chamada na Bíblia de convicção de pecado. Consciência de pecado. Lá no mundo não tem consciência de pecado, porque não conhece Jesus. Então para ele não existe pecado. Agora, vamos supor que você se arrependa e chora. E a Bíblia fala de arrependimento e fruto de arrependimento. O que isso quer dizer? Não é arrependimento hoje, arrependimento amanhã, arrependimento depois, não. É arrependimento hoje e fruto de arrependimento amanhã. Ou seja, me arrependi, agora vou provar que sou uma pessoa arrependida. A partir do momento que você vem a Deus, pelo Espírito Santo, você se arrepende dos seus pecados. Na mesma hora o diabo vem com a culpa. Vê como ele é malandro? Você vê? Ele estava calado. Mas agora ele vai usar o pecado contra você, para você não crer que o Senhor te perdoou. Antes, não é vantagem para ele. Então o diabo quer que você peque e ninguém veja, porque aí você é dele. Quem revela pecado oculto, gente, é Deus, não é diabo. É a Bíblia que diz, tudo que fizer no oculto será gritado dos telhados. Então o diabo está vendo eu morrendo com pecado ali. Você acha que ele vai te dar culpa para você correr para Deus? Não vai. Agora o Espírito Santo, olha só, o diabo viu e ele vê. O diabo vê. Quando o Espírito Santo produz em você convicção de pecado. Na mesma hora, ele diz, não tem como apagar o que você fez. Foi grave. E agora ele vai usar a culpa. Nesse momento, a Bíblia diz que a culpa é uma tristeza para a morte. Então deixa-me te explicar. Qualquer culpa que você tiver antes de se arrepender, não é do diabo. Qualquer culpa que você tiver depois do arrependimento é o diabo, não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já produziu em você convicção de pecado. Já produziu em você arrependimento para a vida. Já produziu em você o início de uma santificação. E agora o que nós devemos fazer? Deixar o Espírito Santo fazer a sua obra. Gente, deixe-me te falar uma coisa. Quando a gente fala da doutrina principal do avivamento e na Bíblia, produzida pelo Espírito Santo, essa é a principal de todas, porque essa doutrina, ela traz cura geral. Vou te explicar. Tem gente que está doente por causa de pecado escondido. 70% das enfermidades hoje, por exemplo, a Bíblia mostra claramente, osteoporose, trombose, problemas no intestino, problemas no estômago, problemas nos ossos. Davi diz, enquanto não confessei meus pecados, os meus ossos apodreciam. Não é todas as pessoas, mas muitas pessoas com vários tipos de doenças no corpo vieram por causa de coisa escondida. Não é todo mundo doente que tem diabo. Mas o diabo traz doença. Então, a maioria dos demônios que eu já expulsei na minha vida, você ia conversar, ela não perdoa.
ela odeia, ele isso, aquilo, outro. Então deixa eu te falar uma coisa. Pecado escondido, pecado não confessado, pecado continuado, porque tem gente que pecou nos anos 90 e nunca pediu perdão, ainda é pecado. Não está passado, é vigente. Olhem para mim aqui. O Espírito Santo não pode fazer a obra que você não quer que ele faça. Eu vou repetir. O Espírito Santo quer mudar sua família. O Espírito Santo quer transformar sua vida. Ele pode fazer coisas que você nem imagina, mas ele está aí porque o Espírito Santo é gente. O Espírito Santo é tão gentil. Tão gentil, ele não mete pé na porta, ele está ali gentilmente, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, eu posso mudar sua vida, eu fui enviado para você, diz o Espírito Santo, para ser o seu ajudador, seu conselheiro, eu posso fazer isso. Mas o Espírito Santo não pode fazer a obra que você não quer que ele faça. Nós não cremos em determinismo. Ou seja, vou usar o termo político hoje, não existe transformação compulsória. Acho que vocês me entenderam. Toda mudança passa pelo arbítrio. Olha para mim. A maior pregação produzida pelo Espírito Santo é a pregação de arrependimento. E deixa eu te falar uma coisa séria sobre isso. Se você estiver num culto e quiser pregar sobre avivamento, sobre o Espírito Santo, e decidir que a mensagem será de arrependimento, ainda assim você pregou a maior mensagem de avivamento e sobre o Espírito Santo. E eu vou te explicar por quê. Tem gente que quando nós vamos falar de arrependimento, elas imaginam coisas grosseiras. Como trair, roubar, mentir, ou coisas terríveis. Mas você sabia que analisando a Bíblia Sagrada, 90% das destruições familiares passam pelas pequenas coisas? Você deve se arrepender por pequenas coisas. E quem tem o Espírito Santo é falado para ele que tem que se arrepender. Uma vez aqui nesse púlpito, sabe, eu gosto muito de fazer o culto de uma forma descontraída, e teve gente que falou que eu faço culto como se eu estivesse na sala da minha casa. Eu acho que não, na sala da minha casa, raramente eu fico, mas na sala da minha casa eu fico ali sentado e calado. Então acho que aqui eu me sinto melhor, inclusive. E aí um dia falando aqui, eu acho que um deles me trouxeram eu era de manhã, eu tinha acabado de chegar do aeroporto para pregar, e um dos pastores trouxeram um energético. E eu peguei o energético, bebi e falei, gente, vai ter isso aqui lá no céu. Na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, não gostei. Uma outra vez eu estava aqui pregando, e citei Davi. Davi foi um jaguara, falei desse jeito. Que palhaçada, e bati em Davi. Quando eu fui orar, cheguei em casa, antes de dormir, eu ouvi a voz do Senhor, sabe, Hernani, eu não gostei do jeito que você falou de Davi. Às vezes, gente, pequenas coisas cerram o favor de Deus na sua vida. Amargura é uma delas. Você falou, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Amargura é tomar veneno. Por isso chama contaminação. Aí quando nós vamos falar da obra do Espírito Santo, veja, o ponto mais importante para você entender. Esse ponto que os tradicionais acreditam, que o Espírito Santo ele vai gerar o arrependimento, acabou. E até a volta de Jesus ele vai ficar ali só gerando arrependimento, etc. Pronto, acabou. É uma parte da asa do avião. Está certo, está correto, só que é incompleto. Porque a outra parte,
eles não creem, que é a capacitação, é o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo, trazendo dons proféticos, ressuscitando mortos, levantando paralíticos, expulsando demônio, porque sem poder do Espírito você não expulsa demônio. Já contei aqui, mas repito, uma vez indo para Ponta Grossa, meu telefone toca. Na metade do caminho, um amigo meu, que havia feito umas brincadeirinhas, tipo assim, eu sou um tradicional que levou o azar de ser batizado com o Espírito Santo. Ele falou isso. Um outro disse, eu fiquei 30 anos orando em línguas, me arrependi. Desse nível que eles são. E eles zombam da gente, né? A gente já está acostumado. E aí, estava eu e minha esposa, o camarada falou assim, Hernani, vem aqui na igreja. Falei, o que foi? Rapaz, manifestou um demônio aqui. Falei, mas olha, expulse. Falou, não, a gente já tentei. Já li o Salmo 91, já li o Salmo 23, já dei óleo para beber, já viu o cara abre a boca do endemoniado e taca óleo na boca dele. E puxa o cabelo, e bate, e não dá resultado. E o bicho já está raspando um facão, e está gritando com todo mundo, já bateu em 2 diáconos. Vem aqui, pelo amor de Deus. Rapaz, eu não posso, eu estou na metade do caminho, estou chegando em Ponta Grossa. Pelo amor de Deus, vem aqui. Falei, mas não dá mesmo. Ó, faz o seguinte. Vai aí num pastor da Universal. Não, Universal, eu deixo pôr fogo na igreja, queima a igreja, mas Universal eu não aceito. Falei, então aí fica difícil. Pastor ir para expulsar o demônio, tem, você que não quer. Não, vem você. Falei, cara, eu não posso. Cara, está acabando com a igreja, o som e tudo, virou um peteco. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Entra lá uns 4, 5, 10, segura o cara, aperta o cara. E o que mais? E põe o telefone no ouvido dele. É para quê? Porque eu vou falar com ele. Eu vou expulsar o demônio pelo telefone. Ah não, você está de brincadeira. Quer ou não quer? A única maneira de eu expulsar o demônio que eu estou vendo aqui é falando com ele pelo telefone. Resultado, eu expulsei o demônio. O demônio saiu pelo telefone. Esse pastor não é melhor que eu, nem eu sou melhor que ele. Eu só tenho mais fé. Porque para expulsar demônio tem que ter fé. Irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer que o Espírito Santo em nós faz maravilhas. Nós precisamos crer que quando se ouve a palavra só um milagre, então é no poder do Espírito. Como é que um crente ora? Um crente ora em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, então não há operação que não passe pelo poder do Espírito Santo. Gente, evangelho sem poder não é evangelho. Romanos 1:17, o evangelho é o poder. Então, que raio de evangelho é esse que não tem poder? Entra ano e sai ano, ensinamos, falamos e gastamos tempo ensinando e ensina de novo. Na outra semana continua o estudo, na outra continua e não vê testemunho, não vê milagre, não vê conversão. A igreja vai crescendo, que vai vindo criança nascendo e vai crescendo. Eu quero poder, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre sua casa, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre você, eu declaro, porque há gente, o dom arrebata multidões, o dom enche estádio, o dom faz as pessoas chorarem, mas é a unção que quebra o jugo, é a unção que despedaça correntes. Sem a unção, o jugo não será quebrado. Aprenda uma coisa, o céu não precisa da sua unção. O céu não precisa de unção nenhuma. A unção é para quebrar jugo. A unção foi feita para levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levantarei a sua casa, levantarei a sua família, levantarei você, levantarei seus filhos e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou aqui para declarar que haverá quebra de jugos aqui nessa noite. Tem alguém aqui? Haverá jugo despedaçado aqui nessa noite. Você tem que crer.
Porque se nós somos uma igreja que crê no poder do Espírito, então eu creio que haverá quebra de jugo. Você sabe o que era o jugo? Você sabe o que era o jugo? Jugo era aquilo, a canga que colocava nos animais. Jeremias usou isso. E prendia em cima e prendia embaixo. E eles faziam assim com os animais. Tinha os grilhões, e tinha os aguilhões e tinha o jugo. Punha o jugo no pescoço e os aguilhões do joelho para baixo do gado. Para que serviu o aguilhão? O gado estava ali lavrando a terra. Se ele se desviasse um pouquinho para a esquerda e à direita, o aguilhão apertava e entrava o prego na pele dele, no osso. Jesus falou para Paulo: pare de recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, você foi marcado, vai entrar na sua carne. Um servo de Deus é isso. Quando ele tenta sair do caminho, está tudo errado. Irmão, deixa eu te falar, crente não sabe pecar. Crente não... Aqui, ó. Não sei se eu contei aqui o negócio do vinho. Contei? Vou contar de novo. Eu estava dentro do avião, vindo da Inglaterra, e cansado. Aí o rapaz vem, refrigerante, você quer vinho? Falei, põe um vinho aqui. E pôs o vinho no copo. Minha esposa já olhou com aquela cara assim para mim, eu não bebo. Eu vou tomar um vinho aqui, vou dormir. E a mulher saiu, daqui um pouco eu olhei para o vinho e veio na minha mente: o que eu estou fazendo? Eu não bebo. Eu não consigo beber. Eu falei, você é boba, é? Mas eu acho que aquilo não era coisa da minha mente. Acho que era o Espírito Santo me chamando de bobo. Você é boba, é? Você bebe agora? Eu não bebo. E fiquei olhando para aquele vinho olhando para mim. Eu olhando para o vinho, falei, o que vai acontecer se eu beber? Resultado, falei, vou beber não. Levantei, peguei o copo de vinho, abri o banheiro, joguei fora. Quando eu fui sair, o rapaz olhou para mim: pastor! Eu esqueci o nome dele, ele é irmão do Fred Arraes, filho do pastor lá de São Luís do Maranhão. Esqueci o nome do pastor lá da igreja, lá da Angelim. Oi? Rodrigo Arraes, e o pai dele é o pastor Joaquim. Uma das maiores igrejas que tem no Brasil. E o rapaz, pastor, estavam num tour com vários pastores pela Ásia, Israel, e passaram. Ele falou, ué, pastor, o que você estava fazendo aí? Eu estava jogando vinho fora. Ele parou na porta, encostou assim no meu ombro e ficou eu e ele rindo assim. Ele falou, peraí, pastor, deixa eu ir lá pegar o meu para jogar fora. Mas essa era brincadeira, ele estava levando a brincadeira. O que eu estou dizendo, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Crente não sabe fazer coisa errada. Sabe por quê? Ele desaprendeu. Ele é guiado pelo Espírito. Você sabe que só existe uma maneira, só uma, de vencer um vício na Bíblia? Só tem uma maneira de vencer um vício. O apóstolo Paulo, quando vai falar disso, ele cita o álcool. Ele diz assim, ó, o álcool vicia. Então não, o quê? Vos embriagueis. Pronto, põe desse lado de cá. Só uma maneira de vencer qualquer tipo de vício. Segundo, embriagai-vos do... Então, Paulo está dizendo que a única maneira de vencer um vício é tendo outro, mais forte. Vou te dar, só tem uma maneira de vencer qualquer pecado. Só uma na Bíblia. Qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo, põe na mente qualquer tipo. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Se você não melhorar sua relação com o Espírito Santo, o que tem de pior em você nunca será transformado no que tem de melhor em você. Só se vence com o Espírito Santo. Eu me lembro que uma vez eu estava num hotel na cidade de
penso eu, interior lá do Coxim, Mato Grosso. E eu estava passando por um avivamento pessoal muito grande. Eu estava em uma fase que eu tive um encontro profundo com o Senhor, eu tinha um vício terrível em pornografia, e o meu encontro com o Senhor foi tão forte, que como se Ele tirasse com a mão aquele vício. Então eu estava no hotel, a minha oração não era de madrugada nessa altura, era por volta das 8, 9 da manhã, eu acordava e ia para o momento de oração. Irmão, você nunca viu eu orando, ou o Jean orando, gente? O Jean orando parece aquele barulhinho de sapo no meio do mato, sabe? E aí o gerente me chamou no último dia, o gerente me chamou e disse assim, ô moço, eu queria falar com você, isso lá em Coxim, lá por volta de 2008, mais ou menos, as camareiras estão assustadas. Eu falei, com o quê? Com a sua gemissão. Como? Não sei, a gente não quer saber, o senhor que pode nos explicar, ué. O senhor passa a manhã toda, até meio-dia, e chora, e ora, e geme, chora, e ora, e geme. E elas vieram perguntar, o que está acontecendo? Eu falei, chama elas, por favor. Vamos fazer o seguinte, chama todos os funcionários do hotel. Isso era 17 horas. E veio os funcionários do hotel. Eu expliquei para eles, olha, a minha gemissão, igual falou aqui o moço, o meu quebrantamento, eu vi uma oportunidade de pregar. É uma obra da graça de Deus. É melhor chorar aos pés da cruz do que chorar sozinho. E fui explicando e tal. Falei, nossa, que diferente, né? Falei, mas vocês estão assustados? Não, a gente só viu assim, meu Deus, como ora esse homem. Não para. Mas vocês gostariam de conhecer o Espírito Santo? Irmão, eu sou uma síntese. Eu sou letal. Tem duas perguntas que eu faço. Conhece Jesus? Se falar, conheço. Tem o Espírito Santo? Ah, não, vai cá. Eu sou letal, bem na testa. Algumas eram crentes. Aí a pergunta que eu fiz, quem aqui quer entregar a Jesus? Todos os funcionários naquele dia entregaram a vida a Jesus. Falei, agora, quem quer o Espírito Santo? Todos. Gente do céu, que parangolé terrível. Meu Deus do céu. E todo mundo no chão, fazendo igual eu. Aí eu disse para o gerente, falei assim, tá aí a gemissão, agora você está entendendo? Gente, a unção naquele hotel foi tão sobrenatural, os funcionários todos batizados com o Espírito Santo, que o pastor teve que me mandar buscar. Porque já tinha passado da hora do culto e não me achavam. De repente me acharam. Eu falei, não, espera, agora está no... Gente, foi uma coisa maluca. Resultado, aquele culto terminou na igreja. Todo mundo que estava cheio do Espírito também foram para a igreja. Eu quero te dizer uma coisa muito poderosa. Amar o Espírito Santo é o grande segredo da unção. Como disse Vitor Hugo, perguntou para mim, qual é o seu segredo com unção? Então ele disse, irmãos, é um pastor chileno, amigo meu, vamos receber o pastor Hernani, uma das pessoas que eu vejo que mais ama o Espírito Santo. E eles me param, qual é o grande segredo? O segredo não é o tanto que eu conheço. O segredo é o tanto que eu amo o Espírito Santo. Amar o Espírito Santo é o segredo. Você gostaria de ter todo o seu espírito molhado com a unção do Espírito? Ora, você deveria falar aqui agora. Espírito Santo, derrama o seu amor em nossos corações. Você deveria falar, inunda, Espírito Santo, o meu coração. E dê 3 minutos para isso, ou talvez antes. Você terá sido inundado com o Espírito.
inundado. Já tem gente inundado aqui com o Espírito. Inunda-nos, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Precioso, maravilhoso. Começa a adorar o Espírito Santo agora. O Espírito Santo vai banhar você em óleo quente agora. Ele vai trazer uma cura, uma libertação a você. Vamos lá. Espírito Santo, ame-o agora. Se você começou a tremer agora, a chorar agora, a sentir algo, é Ele já. Espírito Santo, ame o Espírito Santo agora. Precioso. O segredo é amá-lo. O segredo é amar o Espírito. Ele está sobre você agora. Ele é o bem mais precioso. Ele é a grande promessa. Ele é o penhor da igreja. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da promessa. Ele é o Espírito da palavra. Ele é o Espírito das Escrituras. Ele é o Espírito dos profetas. Ele é o Espírito da revelação. Ele é o Espírito da visitação. Ele é o Espírito da transformação. Ele é o Espírito da glorificação. Ele é o Espírito do arrebatamento. Ele está sobre você agora. Ele quer ser protagonista na sua mudança. Expresse para Ele a sua dor. Diga para Ele: Espírito Santo, se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Vamos, fale. Fale, fale. Oh, isso. Deixa sair essa dor. E você vai se sentir agora abraçado pelo Espírito Santo. Abraçado pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Ele agora está te abraçando. Você vai sentir um cheiro diferente agora. É Ele. É o Espírito Santo. Consolando, tirando dor, também trazendo cura agora. Eu estou vendo pessoas sendo curadas aqui agora. Oh, Espírito Santo, como nós te amamos. Como nós te amamos, como essa igreja te ama, te respeita. Espírito Santo, Espírito Santo, precioso Espírito Santo, como nós somos amantes do Senhor. Ore em línguas por 3 minutos. Se você não ora em línguas, pode falar em português mesmo, mas verbalize sempre com Ele. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Como é bom ver, você já está sentindo o amor do Espírito agora. Você já está sentindo o derramar do Espírito no seu interior agora. Eita, sabe qual é o nome disso? Unção. Eu estou vendo o Espírito Santo curando depressão aqui. Eu estou vendo o Espírito Santo tirando crise de ansiedade. Oh, Espírito Santo, troca um vício por outro. Encha do teu Espírito quem necessita, Espírito Santo. Encha do teu Espírito, precioso Espírito Santo.
Oh, lindo Espírito. Oh, rabalabalabalabasandorocochere calabalababa.